adolescente, meu Deus, que passou por uma cirurgia, ó Deus. Que o Senhor visite ela, passa sobre a vida dela do alto da cabeça, a planta dos pés neste momento, ó Deus. Que se ela estiver sentindo alguma dor, que o Senhor tire essa dor dela, Pai. Que o Senhor, ela é tua serva, Senhor. Que o Senhor cure ela, meu Pai, que o Senhor traga ela de volta para a tua casa, Senhor, para este grupo, ó Deus. Que o Senhor a escolheu para estar entre nós, ó Pai. Então, neste momento, clamamos pela vida dela também, Senhor. Em o nome do teu santo Filho Jesus, ó Deus. Neste momento, ó Deus, entrego, meu Pai. Entrego tudo e todos diante do Senhor. E a tua serva, Senhor, que está aqui para poder trazer o pão, trazer o alimento para cada um de nós nesta noite, Deus. Que o Senhor, meu Deus, tira do nosso meio tudo aquilo que possa roubar a palavra nesta noite, Senhor. Que o Senhor lance por terra, meu Pai, todo impedimento, Senhor. Lance por terra, meu Pai, toda a fúria do inimigo deste lugar, Senhor. Que o Senhor acampe teus anjos neste altar. Que o Senhor acampe os seus anjos na porta dessa igreja, ao redor de cada um de nós nessa noite, ó Deus. Para que nada e nem ninguém possa atrapalhar este momento que nós temos com o Senhor, Pai. Que o Senhor abra nossos olhos, abra nossos ouvidos, ó Deus, como a tua serva nesse instante acabou de cantar. Que o Senhor venha abrindo nossos ouvidos, Senhor, para que a tua palavra seja penetrada em nossos ouvidos até o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém. Pode todos se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. A igreja intercessória, né? Nós nos alegramos com os milagres que nós já ouvimos, como a irmã disse, né? Da Bruna. Nós cremos também no milagre do sogro do pastor. Nós cremos no milagre de Ana Caroline. Mas agora nós vamos falar de uma geração. Uma geração não define o meu caráter nem o meu futuro. Então abra sua Bíblia lá em Gênesis 6. Vamos conhecer a vida de um homem de Deus que, em meio a uma geração toda corrompida, as músicas corrompidas, a cidade corrompida, as famílias corrompidas, mas ele, em meio a essa geração, uma geração perversa que não andava com Deus, mas ele fez a diferença. Ele escolheu a Cristo. Ele escolheu mesmo sem ter a conexão do Espírito com Ele, mas ele escolheu a melhor parte, que foi servir a Jesus. E todos achou o primeiro livro da Bíblia, você abrindo aí, no comecinho você já acha, Gênesis 6, 9. Gênesis 6, 9. Todos acharam em nome de Jesus, amém? Então vamos ler. Essas são as gerações de Noé, no 9, 6, 9. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Em suas gerações. Por que em suas gerações? Porque naquela época o homem vivia muitos anos. Ele vivia 180 anos, 200 anos, 300 anos, 500 anos, 600 anos. Imagine nós vivêssemos 200 anos. Eu já não queria mais, porque é muita vida, né? Então por isso que fala que ele era justo sobre as gerações, porque ele passou de uma geração, porque naquela época o pecado já estava pairando, mas ainda Deus dava permissão para o homem viver vários anos. E aqui vai dizer, e Noé andava com Deus. Por que eu disse que uma geração não define o meu caráter? E nós podemos ver domingo passado, no domingo anterior, que eu apresentei à igreja uma família, onde o lar sacerdotal era um lar destruído, onde os filhos de Corá viviam com os pais corrompidos, uns pais que falavam mal do homem de Deus, que fazia tudo ao contrário, que queria tomar o sacerdócio de Moisés. Aí ele se levanta contra Moisés, mas os filhos de Corá, eles não vão fazer isso. Eles fizeram a sua escolha. Porque o meu pai, se eu fosse olhar para o meu pai, eu não seria cristão. Se eu fosse olhar para onde eu vim, eu não estaria aqui hoje. Então, assim, eu vim de um lar de adultério, eu vim de um lar destruído, de uma mãe depressiva, de uma mãe que queria se matar o tempo todo. Eu, de 10 anos, eu já corri atrás do meu pai,
para não deixar ele morrer. Ele tentava se suicidar porque ele bebia, as mulheres largaram e ele vinha desesperado. Então assim, eu fui criado num lar destruído. Eu tinha tudo para não estar aqui hoje, eu tinha tudo para não querer servir a Deus, porque eu não fui criada num lar que me deu um exemplo. Mas eu fiz a minha escolha, e minha escolha é Jesus. Por isso que Noé, ele andava com Deus. Imagine, se nós estamos aqui em Camaraju, Bahia, se fosse você a única justa, a única, como seria a sua vida? Seria muito difícil. Aí você imagina, um homem em uma geração, que não era uma geração pequena, e ele o único justo, não havia justo, o único. Como seria a nossa história? Será que nós seríamos como Noé e andaríamos com Deus? Ou nós iríamos adaptar? Porque tem uma coisa agora que o povo já fala, se adaptando às coisas do mundo. Aí você fala, como assim, irmão, se adaptando? Eu falei no domingo também sobre as músicas. Mas será que todos vão obedecer, vão ouvir a voz de Deus? Ou vai dizer assim, essa coisa é uma Patrícia? Porque no reino da música há dois reinos, ou é do diabo ou é de Deus. E a Bíblia diz isso. Não é eu pregando, não é a pastora Sara que disse isso, é a Bíblia que diz isso. Então há dois reinos. Tanto que um dia eu estava vendo o testemunho do Diante do Trono, quando eles faziam as turnês para o ministério de ganhar almas, eles falam que até intercessor para o microfone, para a caixa de som tinha. Por que às vezes a gente sobe aqui no altar, parece que o microfone não funciona, parece que as coisas não funcionam, parece que tudo atrapalha, e quando a gente desce parece que tudo flui? Porque é o inimigo. É o inimigo, ele sabe o poder da música, ele sabe o poder que o louvor tem. Então assim, nós temos que orar para tudo. Até isso aqui, ó, pode dar um defeito, cair no pé e machucar alguém. Então tudo no altar tem que ser espiritual. Desde que subiu aqui, está aqui, tem que estar ligado com o Pai e ser espiritual. Porque se nós não intercedermos, não orarmos, as coisas podem dar errado. Porque o inimigo sabe o poder do louvor. Ele sabe o poder da música. E essa geração estava corrompida. Por que eu falo as músicas? Volta um pouquinho atrás aí para eu te apresentar quem foi o primeiro instrumentista. Gênesis 4:20, 4:21. Você vai conhecer um homem aqui que foi o primeiro. Acharam? Gênesis. Ele era descendente de Caim. E no Gênesis 4:21. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Foi o primeiro instrumento que o homem inventou. Mas ele se falou irmã. Mas no caso aqui, essa adoração era para Deus. Não. Essa adoração aqui era para a carne. Essa adoração aqui, essa música, essa harpa, essa negócio que Jubal fez, foi para adorar o prazer da carne. O louvor não foi feito para o homem adorar para o eu da gente. O louvor foi feito para adorar o Senhor. Mas Jubal, Caim, ele vai inventar o instrumento para a adoração da carne. Aí Deus vai falar aqui para Noé. Vamos aqui, no 11, no 10. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jefé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Encheu-se a terra de violência. Que violência era essa? A prostituição já pairava, os vícios das drogas já pairavam, a idolatria já estava pairando, as músicas corrompidas já estavam pairando, estava tudo errado. A idolatria, a frieza espiritual, tudo já estava pairando ali. Mas Noé, ele estava ali. Noé se corrompeu com as músicas que ele ouvia? Não. Noé, ele tinha conexão ligada direta com Deus, que ele ficava ligado corpo e alma e espírito? Não. Mas ele decidiu o quê? A buscar a Deus. Por que eu falei no meu testemunho? Com idade de 10 anos, eu não conhecia Deus. Eu não sabia nem que Deus existia. Ele me apresentou vários deuses. Deuses que eu nem lembro mais o nome, mas foram esses deuses que me fizeram servir. Mas mesmo assim, um dia eu disse para o meu coração, nunca mais eu vou ser essa pessoa. Eu não quero ser igual ao meu pai. Eu não quero ser igual à minha mãe. Eu quero ser uma pessoa diferente.
Sem saber, eu falava isso para Deus: Senhor, quando eu casar, eu quero casar para sempre. Senhor, quando eu tiver um marido, vai ser só meu. Porque eu via tanto tamanho de destruição que eu via os meus tios batendo nas minhas tias. Às vezes estava deitado no chão, criança, via porrada, facão, sangue caindo, e eu falava: eu não aceito isso, eu não quero isso para a minha vida. Casar para apanhar, casar para ser infeliz ou não. Mas a gente decide se a gente quer ou não viver essa situação. Porque às vezes a gente está escolhendo, fazendo as escolhas que a gente quer, mas não deixamos Deus escolher para nós. O casamento não é nós que escolhemos, é Deus. Nós não podemos escolher o marido. Se eu for escolher o marido que eu quero, eu vou quebrar a cara. Mas quando eu deixo Deus escolher o meu marido, Ele prepara o melhor. Ele prepara uma pessoa de Deus. E primeira coisa no namoro, você tem que conhecer a pessoa. Se ele serve a Deus verdadeiramente, de que família ele é, se ele vai continuar servindo a Deus, tudo isso. E aqui, essa geração era corrompida, mas Noé, ele não se corrompeu. Ele seguiu à frente, ele continuou passando de geração e andando com Deus. Mesmo que ele não era diretamente conectado com o Espírito, que Deus não falava com ele, veio falar no dia que Deus falou assim: hoje eu vou falar contigo, Noé. Olha o que Deus vai fazer aqui, preste atenção. No 12: e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido no seu caminho sobre a terra. Aí no 13: então disse Deus a Noé, olha Deus aparecendo: o fim de toda a terra é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu desfarei com a terra. Aí Deus vai anunciar para Noé: olha Noé, eu observei a terra está cheia de pecado. Aí Deus vai falar assim: Noé, eu vou destruir toda a terra. E a Bíblia vai relatar, lá no Novo Testamento, que vai acontecer esse grande rebuliço nessa época de hoje. O povo vai continuar bebendo, se prostituindo, de festa em festa, casando-se, dando em casamento, e esquecendo do mundo espiritual, vivendo de qualquer forma. Deus não quer a igreja cheia de gente. Deus quer a igreja cheia de pessoas que vão para o céu. O fato de eu estar aqui não significa que eu tenho meu passaporte selado para ir para o céu, não. O passaporte é selado quando eu faço as minhas renúncias. Quando eu renuncio a carne, quando eu renuncio os prazeres, quando eu renuncio a minha vontade para viver a vontade do Pai. E a vontade do Pai, às vezes, quando nós estamos na carne, é ruim. Nós vamos dizer: não tenho condição, não quero, não posso. Mas se você olhar para o céu, você vai assim, se você analisar, nós não somos a terra. Hoje eu vi o testemunho de uma pastora que perdeu uma grande mulher de Deus. Ela ganhou muitos pastores, muitas pessoas da África, ganhou a filha dela, e com 45 anos ela morre. Mas até hoje ela é lembrada. Não foi uma ou duas almas, foram várias almas que ela ganhou para Jesus. Aí a gente pergunta: que Deus injusto, que Deus é esse, que permite que uma pessoa dando frutos morra? Mas ela sabe o que ela disse, que mais me chamou a atenção no testemunho dela: eu não criei a minha filha para mim, eu cuidei dela para Jesus. Às vezes nós estamos de luto porque morreu alguém, entra em depressão, ou porque o marido foi embora, entra em depressão, ou porque aconteceu algo, entra em depressão, ou para de congregar, ou para de ir na igreja. Mas você tem que entender uma coisa: você não é dessa terra, você não foi chamado para viver aqui. Os seus filhos não são seus. Sabe o que essa pastora falou? O que não me deixou ficar depressiva? Que eu vi minha filha dando os frutos e ganhando almas, fazendo pastores de várias nações. Foram vários pastores que ela formou, porque ela está no céu. Eu não perdi, eu só ganhei. Eu cuidei para Jesus e cuidei bem. Por que Noé foi chamado? Noé sabia construir arca? Qual era a profissão de Noé? Ele era agricultor. Quando Deus chama você para uma obra, para fazer algo, Ele não chama porque você sabe alguma coisa, não. Quando Ele me chamou, Ele sabia que eu tinha todas as minhas limitações, que eu vinha de uma família depressiva, que eu tinha que trabalhar nova para sustentar minha família, que eu tinha que ralar para ser alguém na vida. Eu não encontrei facilidade. Com idade de 10 anos, eu já cuidava de casa de família para trabalhar, para ajudar minha mãe
a sustentar a casa porque meu pai estava no mundo. Mas eu deixei de buscar Deus, eu deixei de ter caráter, eu deixei de adorar o Senhor, não. Mas o Senhor anuncia Noé. E Noé poderia dizer assim para Deus: o que o Senhor vai destruir a terra, não vai? Eu sou justo, eu sou íntegro, mas eu não vou construir arca, não. Porque eu não tenho o dom de construir arca, eu sou agricultor. Às vezes eu estou te chamando, você fala assim: aquela igreja ali, ela não revela, ela não é do reteté, mas talvez Deus tenha algo para você aqui. É aqui que Deus te chamou. Aí você fala: você anda de igreja, mas às vezes você vai sentir, Deus vai te entregar algo aqui nessa igreja, aqui nesse lugar, que Deus vai libertar a sua família, que Deus vai converter o seu pai, vai converter o seu marido, vai trazer vida para o seu coração que está ali dilacerado, morto, dizendo assim: não tem mais jeito, eu não vou mais conseguir, Deus já me esqueceu. Deus não te esqueceu, simplesmente você que fez isso para Ele. Mas quando você fazer isso para Ele, Ele vai te dar um banquete, Ele vai te dar armas espirituais para você vencer. Vai ser fácil? Foi fácil para nós receber esse chamado de construir arca, sabendo que ele nunca tinha construído nenhum barquinho. A obra era grande, o ministério era grande, mas Noé, ele falou o que com Deus? Vamos aqui ler? Aqui no 13. Então disse Deus a Noé: o fim da toda carne é vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu desfarei com a terra. Vai acabar a terra, ele está dizendo, e com o povo também. Faze para ti uma arca de madeira, de golfe farás, compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora. Sabe o que isso significa? Vamos falar a língua correta do brasileiro. Jesus falou bem assim: Noé, vou te dar as instruções da arca, está tudo aqui. Suponhamos aqui, Dona Ellen, você vai ser agora a minha auxiliar. Você vai me auxiliar em tudo que eu tenho que fazer, nos louvores, você vai escrever, você vai abrir os cultos, tudo. Aí eu falei assim: tia, eu não sei, mas não foi eu que pedi ela, foi o Espírito Santo que me revelou. Ela vai saber? Não. Quando eu vim para a Igreja da Graça, eu sabia pregar? Eu sabia louvar? Não. Mas todas as vezes que eu tinha uma oportunidade, no meu coração, Deus colocou no meu coração: eu não vou dizer não para a oportunidade. Mesmo que eu não saiba, eu vou fazer. Porque se foi Deus que me chamou. Noé não construía a arca, mas quando Deus deu as orientações para ele, a primeira coisa que Deus falou: essa geração é perversa, está corrompida. Deus já sabia que o povo não ia ouvir a Noé, e ia achar Noé louco, ia achar que não ia acontecer de novo, porque naquele tempo pouco se chovia, não era nem visível uma chuva e nem um dilúvio. Aí o que acontece? Deus fala assim: Noé, mas eu quero que você faça uma coisinha aí, passa óleo na arca por dentro e por fora, porque Deus sabe que o homem é inteligente, que se não passasse o óleo com água, acontece o quê? Quando você bate um óleo com uma água, quem vai lá consegue subir? Não, porque naquele momento a porta da graça seria fechada, a arca não ia ter mais jeito. Deus deu tempo suficiente para o povo se arrepender, para o povo não ir para o inferno, para o povo reconhecer que existia um Deus, que eles não eram um acaso, que ele largasse o pecado, mas o povo continuava pecando, o povo continuava zombando da cara de Noé. Às vezes você está aqui, você vem para a igreja buscar o Senhor, e a sua família te zomba, diz para você: vai lá igreja, vai lá crente, te xinga, te humilha, te maltrata, mas Deus está vendo isso tudo. E o silêncio, mulheres, é suficiente para você dar um tapa na cara do diabo. Deus, ele sabe trabalhar com aqueles que é inteligente. Por que Deus diz para a mulher sábia? A mulher sábia edifica seu lar. É falando sem palavras. A mesma coisa é o homem. Essa palavra não define só a mulher, define o homem também. Se ele tem uma mulher descrente, ele ganha ela sem palavra alguma. Aí às vezes a mulher fala, o marido fala. Não adianta você falar, eles não vão te ouvir, porque você está no mundo espiritual, aonde o inimigo vai tentar de tudo impedir que essa alma chegue até a salvação. Mas você tem que ser sábia
E quando você vê a tempestade no seu lar, você ore. Ai, irmão, não posso ajoelhar. Ore em pensamento. Neutralize o inimigo através dos seus pensamentos, orando ali. E a arma de louvor. O louvor é a arma. Você sabia que se você louvar na sua casa, você quebra as cadeias? Por que quando Israel foi levado a cativeiro, tem uns salmos que é 130 e... deixa eu olhar aqui. Salmo 137. Essa mensagem eu não preguei ela ainda. Como cantar no cativeiro? Israel foi levado à Babilônia por causa do pecado. Deus tinha Israel como a mulher dele. E aí eles se adulteram espiritualmente. E Israel é levado a cativeiro. E quando é levado a cativeiro, os babilônios vão dizer para eles: agora eu quero ver vocês cantar. Cante! Toque as suas harpas, toque os seus instrumentos. Sabe o que Israel fez? Pendurou os seus instrumentos lá. Sabe o que isso simboliza no dia de hoje? Que o pecado está tirando o povo de Deus da igreja. E às vezes você fala assim: como assim, irmã? Às vezes você deixou de buscar Deus por causa de um casamento, por causa de um relacionamento, ou por causa de alguém que falou algo de você, ou porque aconteceu alguma coisa, ou por causa do trabalho, ou por outras coisas, ou porque você não aguentou a pressão. Israel fez isso. E os muito mais eles iam pendurando os instrumentos, que aquilo ali eram os instrumentos de adoração. Era o instrumento de adoração de Israel. Era o chamado deles. Eles penduravam o inimigo e assombando. Agora eu quero ver vocês cantar. Cantar quando está tudo bem é tudo fácil. Eu quero ver cantar quando está tudo ruim. E é nessa hora que nós temos que cantar. Porque Israel era a cidade santa. Eles eram eleitos por Deus. Mas como eles pecaram, Deus permitiu que eles foram levados a cativo. Foram zombados, foram humilhados. Eles não tinham mais desejo de adorar. E muitas das vezes, sabe o que nós fazemos? Quando a culpa é de Deus. Eu não vou mais porque a culpa é de Deus. Não, a culpa nunca é de Deus. A culpa sempre será nossa. Deus está pronto para te abençoar. Deus está pronto para honrar a tua igreja. Mas não será fácil o processo. Você vai ter que passar pelo processo. Você vai ter que ser aprovado. Você vai ter que chegar lá no final e dizer assim: eis-me aqui, Senhor, com todas as minhas dores, minhas limitações, mas eu cheguei até o Senhor. Eu estou aqui quebrada, mas de pé. Humilhada, mas te servindo. Não olhe para trás. Aqui, esse tempo chegará no dia de hoje. Um tempo que a porta da graça será fechada. É como as 10 virgens. 5 eram prudentes, 5 eram loucas. E o que aconteceu com as loucas? Quando o noivo chegou, que elas ouviram dizer que o noivo estava chegando, não teve mais tempo. Hoje eu recebi uma notícia. Que uma tia minha está entre a vida e a morte. E aí? O que fazer? Como é que está a alma dela? Será que ela está preparada para ir? Tem para a gente crer em igreja. A gente não sabe nem o dia nem a hora. Quantas pessoas jovens, na minha rua mesmo, um jovem de 18 anos, deu um infarto. Um jovem lá na Liberdade, um senhor novo, infartou. Então assim, não significa que você é uma criança, que você é um jovem, que você é uma senhora jovem, que você não pode morrer, que você não pode amanhã descer a sepultura. E aí, como está a tua alma? Vai para o céu dessa forma? Porque não tem ninguém mais inocente aqui dentro. Nem Gabriel, viu, Gabrielzinho? Você não é mais inocente. Você conhece a palavra. Se você se desviar, pode ter certeza que o chicote de Jeová vai estar lá nas tuas costas. Porque ninguém aqui é mais inocente. Ninguém é mais inocente. Fazemos o pecado porque nós não estamos buscando fortalecimento espiritual. E naquele grande dia o Senhor vai falar: não te conheço. Se nós não vigiarmos, nós vamos ser pegos de surpresas. E se o Senhor nos pegar de surpresa, não tem chance. A chance é enquanto nós estamos vivos. Se nós descermos à sepultura, não tem mais oração que nos faça sair de lá. É eu e Deus e o julgamento final. Então se prepare, igreja. Se prepare para subir. Renuncie o pecado. Conserte a sua casa, conserte a sua vida, enquanto você ainda está de pé. Porque enquanto a gente está de pé, a gente tem a oportunidade de agradecer o amanhecer e fazer tudo certo. Porque aqui Deus falou para Noé: Noé, passa betumes na arca. Porque Deus falou: no dia que eu fechar a porta da arca, não vai entrar mais ninguém aqui. Deus sabia que eles não iam entrar. Deus conhece cada um de nós aqui. Deus sabe quem vai para o céu, quem vai se perder, quem vai continuar, quem não vai. Deus sabe tudo. Deus conhece.
mas Ele continua dando oportunidade, porque haverá um grande dia, que haverá um julgamento, aonde nós vamos estar perante o trono branco, perante Jesus, que não será mais o nosso advogado, será o nosso juiz, que julgará as nossas obras, sendo boas ou sendo más. Mas e aí? Naquele dia não vamos poder dizer para o Senhor que não tivemos oportunidade, porque hoje Deus me fez ver algo. Quando eu vou evangelizar algumas pessoas no meu bairro, eles dizem assim: eu não vou para a igreja, eu não quero ser como fulano, porque enquanto eu não vou, sou inocente. Deus falou comigo assim: fale para ele que ele é inocente, ele não é mais. Aí eu falei assim: ele não é mais inocente. Ele falou assim: ele escuta o louvor, ele escuta a pregação, ele já te viu pregando, avise para ele que ele não é mais inocente. E eu cheguei para ele e falei: olha, estou te convidando de novo para ir para a igreja, e Deus manda te dizer que tu não é mais inocente não. Na hora ele se calou. Ainda continuei falando, ele andando, eu continuo atrás, porque quando Deus manda falar ali, que você não me ouve, eu vou atrás de você, vou te seguir. Deus vai te dizer que você não é mais inocente, que você escuta louvor, que você ouve a pregação. É verdade, Patrícia. Nessa hora ele não disse mais que era inocente. Então assim, ele está tendo chance. Nós estamos tendo a nossa chance. Por que Deus mandou passar betumar a arca? Porque naquela hora que a arca fosse fechada e o dilúvio viesse, eles iam querer entrar no céu, querer entrar na arca, como as 10 virgens. Quando ela ouviu dizer que o noivo estava vindo, me dá das suas lâmpadas. Azeite não se compra, ele se conquista, se adquire na renúncia, nas buscas, e vindo à igreja e renunciando o pecado. Azeite é o Espírito Santo, não se compra. Então naquele grande dia, as portas serão fechadas para aqueles que ouviram a palavra e não deram ouvido. E aqui, o que o Senhor vai dizer? No 14, no 15: e desta maneira farás de 300 corvados o comprimento da arca, e de 50 corvados a sua largura, e de 30 corvados a sua altura. Farás a arca de uma janela e de um corvado, e acabarás de cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Faça-lhe-á, andareis abaixo segundos e terceiros. Aqui o Senhor está dando para Noé as instruções da arca. Aí, aqui no 21, no 22, não, vai para o 18 aí, pulo 17, vai para o 18. Mas contigo, aí o Senhor vai dizer para Noé: porque eis que eu trago um dilúvio, no 17, eis que trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne que há espírito e vida debaixo do céu. Tudo que há na terra vai extinguir, vai acabar. Aí no 18: mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua esposa, e as mulheres dos teus filhos contigo. Essa arca foi feita para quem? Para Noé. Noé construiu uma arca enorme. Você vê como Deus, ele faz coisas que às vezes a gente fala assim: meu Deus, por quê? Se o Senhor sabia que o povo não ia aceitar, mas mesmo assim o Senhor manda Noé construir um monumento desse. É porque Deus, naquele grande dia, quando eles for ao tribunal da justiça, eles vão dizer assim: ah, Senhor, eu não te conhecia. Deus fala assim: eu te dei tempo. Eu sabendo Deus, que seria só as mulheres dos filhos de Noé, Noé e sua esposa, que foram poucos, e os animais que entraram naquela arca. Mesmo assim eu mandei construir, para você não dizer que eu fiz uma arquinha pequenininha e você não ia entrar porque era pequitinha, mas Deus fez uma arca grande. Nós estamos no tempo da graça, mas nós temos que analisar muito esse tempo da graça, porque tem muita gente dizendo que está vivendo o tempo da graça e está fazendo tudo errado. O tempo da graça não é para pecar, não. O tempo da graça não é para se esfriar, não. O tempo da graça não é para ficar de oba-oba, não. E aqui Noé vai entender que Deus faria com ele um conserto, que Deus ia fazer com a família dele, Deus ia salvar a família dele. Através de Noé, a família dele recebeu essa promessa. Eu sempre falo
que nós cristãos, que estamos firmes com Jesus, nós definimos se nossos filhos vão ser salvos ou não. Eu sempre falo, se você não desistir dos seus filhos, desistir da sua salvação, Deus vai salvar toda a sua casa. Porque Deus não perde batalha. Deus nunca perdeu e não vai perder a tua. Os seus filhos herdarão o reino do céu. Você está criando os seus filhos, não é para você, é para entregar a Deus. E naquele grande dia, nós pais vamos ter que dar conta dos nossos filhos. Aí você vai dizer, como assim, irmão? Meu filho já é velho, é barbado, como assim? Deus vai te perguntar, cadê seu filho? Cadê sua filha? Aí você vai falar bem assim, eu posso falar, Senhor, eu jejuei, eu orei, eu preguei, eu fui chata, eu cantei, eu passei dias de oração por eles. Se não está aqui, não é minha culpa. Aí Deus vai falar assim, é verdade, tem um memorial aqui de lágrimas, tem um memorial aqui de oração que você lutou. Mas a sua surpresa é que eles entrou no trono da glória. Eles estão aqui comigo. Da mesma forma são vocês. Se você não desistir, Deus também não vai desistir de você. E nem da sua casa. Ele vai colocar tudo no